Então, a gente usou sempre a tecnologia a nosso favor para poder escalar e cada vez escalar mais com eficiência operacional, controle de processos, redução de custos e a logística como uma perna também de barreira de entrada. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem o prazer de receber Rafael Perincovre. Ele que liderou o processo de venda de um dos maiores M&As da história do Espírito Santo. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, eu que agradeço aí a confiança no convite. Espero contribuir aí, vou responder à altura do convite. Conta um pouquinho para nós sobre o business da Casa do Adubo, por favor. Tá, legal. A Casa do Adubo é uma empresa que fez 86 anos, né? O caminho aí para quase um século, né, de existência. Ela começou... eu sou membro da 4ª geração, até contextualizando um pouquinho, né? A primeira geração eram bisavôs e montaram um negócio de secos e molhados no interior do Espírito Santo, né? Então, mais uma mercearia, né? Vendia tecido, vendia cereais e com o tempo, né, o negócio foi, obviamente, mudando. O Brasil foi ficando mais agro, né? Café, pecuária, e isso atingiu, obviamente, o Espírito Santo, e a gente foi migrando também para um negócio de agricultura. Então, eu acho que teve um momento ali, uma inflexão, que hoje a gente virava um supermercado, né? Hoje a gente virava um supermercado agrícola, né? E a gente acabou virando um supermercado agrícola com a mudança do nome em 1973, já com a presença até da 3ª geração, né? O meu avô, né, paterno casou com a filha desse meu bisavô, então ele acabou entrando na sociedade, por isso que a 1ª e a 2ª geração até se confundem um pouquinho. E aí em 73, né, já com os filhos, né, meu pai, o irmão e um sócio, né, casou com a irmã do meu pai, acabou adentrando a sociedade, e eles foram caminhando o negócio mais para agricultura e pecuária, né, e o nome migrou para a Casa do Adubo. E a 4ª geração, né, já tinha algumas pessoas lá dentro nos últimos 20 e poucos anos, né, primos já estavam participando. Eu cheguei no negócio em 2012, né, resultado ali até do evento fatídico, né, esse tio que era casado com a irmã do meu pai, voltando da loja de Linhares, que a gente tem uma loja no interior do norte do estado, acabou sofrendo um acidente de carro e veio a falecer. E aí, eu morava em São Paulo, trabalhava por lá, já estava lá há bastante tempo, mas a família entendeu que era o momento de começar a transição da 3ª para a 4ª geração, e foi quando a gente começou a assumir, de fato, o negócio. Só para dar uma dimensão do porte do negócio, são quantas lojas atuando em quantos estados? E se você puder compartilhar também o faturamento do ano passado. Vou contar até o momento da venda, né, do M&A, que foi ali em setembro, final de setembro de 2022. A gente passou a operação para o controle, né, e gestão da própria Nutri, né, que assumiu em 1º de outubro. Nesse momento, a operação, que aí vamos pegar o projetado, né, finalizado ali de 2022, caminhando para 2.200, 2.300 de faturamento, com unidades físicas 42, mais 60 equipes, né? Porque a gente tinha unidade que tinha 2 equipes, né? Fazia sentido você botar uma equipe rodando norte-sul. Até para explicar um pouquinho o negócio, depois eu volto, né? O negócio, ele é um negócio que roda no interior. Porque a gente é o vendedor da Natura de porteira em porteira, né? Da Natura está dentro da cidade, a gente abre porteira mesmo, entra com um carro, com um caminhão na balsa, atravessa a balsa em alguns lugares do Brasil. Tem pedágio de índio, né? E é verdade, você passa numa aldeia, tem lá, o índio te cobra um pedágio para passar com o carro. Então, esse Brasil, né, que tá muito remoto e distante da cidade, onde o agro acontece, é onde a gente vai. Então, 80% mais ou menos do faturamento, ele está atrelado a esse vendedor de porteira em porteira, né, que abre a porteira e gera a demanda junto com o cliente no campo, depois a logística entrega, e 20% ele sai da loja.
E esse cliente da loja não necessariamente é um cliente que só vai na loja, ele pode ser um cliente que tem também uma propriedade, é atendido pelo nosso vendedor de campo, mas quando vai até a propriedade, é um funcionário liberal, é um empresário que mora na cidade, ele acaba passando e compra alguma coisa. Então eles também se misturam, mas essa é a divisão do faturamento. A gente, até o final do M&A ali, a gente estava com unidade física em 11 estados, mas acabava atuando com um processo de vendedor externo, e dependendo do segmento que a gente atuava, até em praticamente todos os estados do Brasil. É claro que alguns com uma relevância muito menor, né, de faturamento, mas com presença física e presença de faturamento, sim. Eu acho que vale a pena contextualizar um pouco sobre a parte desse fluxo que acontece, né, desde a produção, distribuição e de como é que isso chega também ao consumidor. E como que vocês, obviamente aí pensando na Casa do Adubo, pensando também um pouco dessa transição, né? Entendo que você está nesse período aí realmente de passagem de bastão, mas é de contextualizar essas etapas, né? Como é que isso funciona, e entendo que muito da geração de valor do próprio negócio está conectada exatamente nisso, né? Legal. Faz todo sentido o seu racional, e de fato assim, ou você é marca ou você é mercadoria, né? Então, assim, vocês estão com o computador da Apple, eu estou com um relógio aqui, né? Isso é marca, né? A gente compra a marca. A gente, na verdade, era mais mercadoria. A gente não produzia nada. A gente só compra da indústria e fazia intermediação para revender. Então, você está no elo meio, né? Já é complicado, né? Porque você não tem a produção, né? Você tem o vetor de caminho para atingir o cliente final. Então, o que a gente buscou fazer para tentar deixar de ser tão mercadoria e talvez agregar um pouco de valor como marca, foi atendendo clientes com foco no pequeno e no médio produtor. Não que a gente não atendesse grandes, a gente atende até as grandes empresas de reflorestamento, siderúrgicas e tal, mas o faturamento grosso e todo o foco da empresa ele foi construído para atender o pequeno e médio. E por que disso? Né? Fazendo analogia, às vezes, a mercado financeiro, né? Banco, né? Quando você está atendendo o ultra large lá, né? São clientes de faturamento muito grande, o gerente da conta, ele tira um boleto lá de uma operação de R$1 bilhão, ele senta em cima e gerencia as 2, 3 contas ali grandes que ele tem, né, e grandes operações. Quando você vai para o pequeno, né, que é o cliente, vamos dizer, da agência, né, que está mais tangível para a gente que está na cidade, já é uma bicicletinha. Você tem que pedalar a bicicletinha o dia inteiro, né, você tem que vender vários tipos de produtos, você tem que... o ticket é muito baixo, então você tem que ter, de fato, volumetria e fluxo para que essas coisas funcionem. Então, como a indústria ela produz o insumo agropecuário e ela precisa fazer isso chegar no cliente, como que isso chega hoje? Né? Isso chega na venda direta, então os grandes clientes, vamos dizer, os clientes do large, dos grandes produtores, eles compram direto da indústria. Não tem por que eles não comprarem, né, direto, você tira o intermediador. Né? Quando você vai para o concorrente nosso, você tem as cooperativas, que elas atendem, obviamente, todos os elos da cadeia de cooperados, mas é uma via de mão dupla. Eu entendo que o produtor ele entra e sai da cooperativa também, dependendo do momento da economia, se ele está mais capitalizado, se ele não está, porque a cooperativa, obviamente, você tem que operar toda a produção ali, tem algumas coisas muito positivas, mas dependendo do momento para o produtor, ele às vezes prefere comprar na revenda. E dentro da revenda é um mercado de 5 mil, entre 5 mil e 5 mil revendas, 6 mil revendas, que fazem a mesma coisa, vamos dizer, que a Casa do Adubo faz. É claro que quando você olha essa numerologia, você tem a empresa que tem uma loja, 2, né, e barriga no balcão ali, o dono vendendo e transacionando, e você tem grupos grandes, como a gente ficou, né, a Casa do Adubo ficou, como o próprio AgroGalaxy, a Lavoro, né, que são os outros grandes, e a Nutrien, né, que acabou fazendo a aquisição da Casa do Adubo. Então, o mercado é isso, é você fazer chegar o insumo da indústria ao consumidor. E a gente buscou se diferenciar fazendo o pequeno e médio, sendo que todos os outros que eu comentei, que são os grandes, eles estão sempre mais focados no grande produtor e principalmente também focado nas grandes culturas, que é soja e milho. E a gente dentro do portfólio atendia 98 culturas. Eu brinco que a gente atende do agrião à vagem, né? Então o abecedário inteiro está dentro do portfólio de produção. Seria errado dizer que o que a Nutrien viu na Casa do Adubo foi justamente essa capilaridade, esse volume de clientes,
O que mais? Imagino que você tem aí, sei lá, para mais de 5 mil clientes, 6 mil clientes. Então, vou dar um tamanho do mercado, para vocês entenderem o quanto isso ainda é pulverizado e um pouco do que era a tese da Casa do Adubo, né, que a gente construiu, qual era a tese que a gente olhava para a saída, né, também, e o porquê da Nutrim, tá? Então, quando você olha o mercado, dados na IBGE, você tem mais ou menos 5 milhões e meio de propriedades rurais. Né? Se você pegar pequenos e médios, dá 85% disso, mais ou menos 4 milhões e 600 produtores rurais pela classificação. Essa classificação, ela muda, tá? Então, no Espírito Santo, você tem propriedades rurais pequenas, porque você tem módulos rurais pequenos, né? O módulo rural aqui é 20 hectares, 5 a 20. Então, quando você vai a classificação de pequena e média, são até 4 módulos fiscais rurais. Isso daria 80 hectares. Né? Quando você já vai para o Acre, ele vai até 110. Então, o pequeno e médio, ele vai até 440. Então, isso é muito diferente. O Brasil é um país continental com todas as suas peculiaridades, né? Isso muda. Mas o que a Nutrim viu e o que era bom para qualquer player que adquirisse a Casa do Adubo era o grau de complementariedade. Como eu comentei, né, o foco do mercado, até porque é mais fácil. Se você fala assim, eu vou abrir uma revenda hoje, né? O que é mais fácil você fazer? Você atuar com soja e milho, que é a maior parte da produção brasileira, está, né, em termos de volumetria, de produção, de número de produtores, de número de propriedades, e eu vou atacar os grandes. Porque você visita um grande, você tira um boleto, né, tira um pedido de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, depende do tamanho do seu apetite de crédito. Quando você vai para o pequeno, dependendo da cultura, você está tirando boletos de R$500, de R$1.000. E aí, para você fazer faturamento, você tem que fazer a bicicletinha, né, pedalar ela com muito mais velocidade ali, com muito mais gente para fazer isso orquestrar. Então, assim, o que, de fato, para a Nutrim, eu acho que para todas as outras operações, era que a nossa atividade ela era complementar. Enquanto todas as outras estão atuando com grande produtor ou médio grande, a gente estava atuando mais com pequeno, médio grande. Então, a gente era o famoso, né, que 1 mais 1, né, não vai ser 2. A gente, né, sempre vai dar mais que você tem ganhos de sinergia em atuar com ela na cadeia. E aí, respondendo, acho que a Nutrim em especial, né, eu acho que para eles e para a gente também, olhando um pouco do que era a tese, né, eles são verticalizados. Então, no nosso segmento, como eu falei, a gente é elo meio. O elo meio, ele numa eventual crise, né, ou econômica, macroeconômica, micro, que você quiser, vai esbarrar aqui no elo meio, porque o produtor do insumo, ele pode querer vender mais direto, né? Você tem sempre o elo digital que pode fazer isso de alguma forma direto, e a gente pode abordar isso porque talvez não funciona tanto no agro e outras peculiaridades, mas ele pode, né? Ele vai direto. Então, quando você traz para a operação uma Nutrim, vamos dizer assim, que adquire uma Casa do Adubo, ela é verticalizada. Ela tem hoje atuação em diversos países. Ela está sentada em uma das maiores minas de fertilizante do mundo, então ela é proprietária disso, então tem a verticalização da indústria, ela mistura, tem misturadora, faz produto final, ela tem ativos para fins de produção de defensivo e outros fins, então você tira um pouco do risco, né, de você. Agora ela chega até o pequeno produtor. E até o pequeno. Ela faz chegar o que ela produz, ela faz chegar o que ela tem, né, de estrutura dentro da cadeia para a verticalização, né? E aí você vai minimizando o risco e maximizando o resultado. Então, acho que foi no processo de M&A, eu entendo que, na visão do comprador, ele vai olhar potenciais concorrentes e vai entender quais que são os principais diferenciais. Eu entendo que vocês têm ali uma perspectiva de uma relação muito forte em relação aos custos, né? De ter isso muito bem controlado, mas também uma qualidade de serviço superior e uma capacidade de logística. Perfeito. E, obviamente, uma diferenciação em relação a clientes B2C e, eventualmente, B2B. Como que vocês entenderam esses diferenciais ao longo do tempo e, naturalmente, se diferenciaram em relação aos concorrentes para passarem a ser mais bem vistos para o mercado e, consequentemente, para um processo de M&A? Perfeito. A tecnologia é um negócio que está em transformação constante e muito rápida, né? Então, até a gente passou por um episódio até engraçado, né? Porque quando eu cheguei na operação, em 2012, né, com o falecimento do meu tio em setembro de 11, ele era até o mais velho de todos, mas era uma pessoa que tinha uma visão para a tecnologia bem interessante. Então, ele olhava para o negócio e falava, olha, se eu vou atender 10 clientes, eu consigo controlar no papel, né? Se eu vou atender
você comentou 5 mil, né? Na verdade, eu acabei não comentando, né? Você tem 4 milhões e 600 propriedades rurais pequenas e médias, e a gente tem no portfólio de já ter atendido ao longo desses 85 anos, vamos dizer assim, 86, 350 mil clientes. Ativos, 100 mil. Então, isso mostra o quanto ainda é pequeno, né? O dinheiro e como você escalona isso, a gente tem, né? Depois pode falar um pouquinho qual que é a tese de você adentrar mais, mas isso é muito pouco perto do tamanho do mercado. E quando você vai para os outros players que atendem os grandes, eles têm uma volumetria de cliente muito inferior a essa. Então, para você atender 10, você controla na mão. Para você atender 1.000, você já, dá para controlar, você precisa do Excel, né? Então, você vai evoluindo. E lá atrás, como a gente já tinha uma volumetria de cliente muito grande, porque a propriedade rural onde a gente já atuava, né, naquela época em 8 estados, já tinha uma atuação, apesar de não estar com a cobertura plena em todos os estados, os 8, né, a gente caminhou para 11, mas tinha estrutura física em 8, mesmo com a cobertura pequena. Você controlar, você precisa de tecnologia. Então, esse tio, que era o Zé Carlos, né, que faleceu no acidente, ele já tinha uma visão de tecnologia. Tanto que ele estava desenvolvendo, junto com o time, eu até participava remoto, morava em São Paulo nessa época, um aplicativo que ia rodar em Palm da HP. Não sei nem se é da época de vocês, né? Vocês já viram isso? Só tem que dar algum Google aí depois. E era tipo uma calculadora, uma agenda eletrônica, né? Vamos dizer assim, praticamente isso. Usavam bastante. E a gente fez um app, né? Tinha feito uma aplicação para rodar um pedido para a gente dispersar para esses vendedores de campo, de porteira em porteira, para tirar pedido. E aí, o dia que a gente foi lançar o projeto, a gente falou, olha, o HP, a gente quer comprar, né, um volume aí de 100 para fazer o primeiro piloto, né, no estado e tal. Ela falou, olha, mas você quer só 100? Você vai precisar de 100? Não vai precisar de mais? Eu falei, não, agora só 100, depois eu vou comprar mais. Não, é porque a gente vai encerrar a produção, não vai ter mais Palm. Aí a gente falou, né, você investiu a tecnologia, né, dinheiro e tempo, e aí a gente decidiu migrar para Android na época, né, que estava começando com os tablets, né? O tablet depois veio parar dentro do nosso smartphone, né? Mas naquela época eram grandes, eram os tablets. Então, acho que assim, o que a gente buscou se diferenciar foi, dentro do que você falou, foi usar muito a tecnologia para controlar os processos. Né? Hoje é meio clichê, né? Toda empresa é uma empresa de TI, se ela não sabe, né? Então, mas é uma verdade, você controla tudo que controla a operação em sua grande maioria, por trás tem a tecnologia. Então a gente usou sempre a tecnologia a nosso favor para poder escalar e cada vez escalar mais com eficiência operacional, controle de processos, redução de custos e a logística como uma perna também de barreira de entrada. Porque quando você pensa hoje, até nos marketplaces, né, como funciona a logística dentro da cidade, a gente fica mal acostumado, né? Hoje existe uma briga para você receber em 1 hora, 15 minutos às vezes, né? Uma mercadoria quando você compra num aplicativo, num site. No campo não tem como funcionar desse jeito. Eu brinco que nossa last mile, né, que é a última milha que briga-se tanto na cidade, ela tem 35 quilômetros de chão, de estrada esburacada, passa com um caminhão na balsa e às vezes tem um pedaço de índio no caminho. Então, assim, isso é verdade, né? A gente tem vídeos, né? E a gente tem grupos lá que monitoram as dificuldades das entregas junto com os caminhões. Isso faz muita diferença, porque a gente consegue fazer ticket pequeno, né? Você comprou 300, 500, 700 reais, como está na rota, nosso vendedor de campo ele vai visitando porteira em porteira, ele consegue montar uma carga, aquela rota ela é constante, ele está sempre fazendo aquela rota. Então ele tem sempre demanda de um município, na outra semana vai estar no outro, e aquela rota ela vai com o caminhão sempre cheio, fazendo entregas fracionadas dentro de um ciclo de 7 dias. Então isso foi um grande diferencial. A gente tem muito cliente, tem produtor que ele sabe o dia que o caminhão vai passar na propriedade dele. Então às vezes ele liga antes e fala, dá para enfiar ainda um produtinho aí que eu estou precisando, apareceu um probleminha aqui, dá. Então, isso vai fidelizando, isso vai gerando barreira de entrada, porque transportadoras em si, elas não conseguem entregar estrada de chão, muitas. Nada está adaptado para transportar defensivo, né, que é um produto perigoso, né? Você tem licenças tão complexas como você transportar combustível, né, vamos dizer assim. Então, ela já tem uma barreira também para entrega. E 2, poucos querem entrar com caminhão na estrada de chão e caminhar tanto tempo, né? Isso tem um custo. Né? Rafael, a gente queria dar um enfoque em todo esse processo, né, bem sucedido de M&A, e retomando ao início dele, né, quando você vem aqui, assume, né, como CFO, se eu não estou errado,
na Casa do Adubo. Qual foi o diagnóstico inicial que você encontrou aqui? E a gente viu em alguns materiais, e até na palestra que você fez recente para o Líderes, de que você já veio com esse mindset de fazer, né, o exit, né, fazer a venda do negócio. Como que foi esse processo de convencimento, né, passando aí por esse diagnóstico? O que você encontrou? Quais eram os desafios? E como que foi esse processo aí de convencimento para dentro da família, terceira geração? Legal. Essa história é longa, né? Se eu estiver falando, vocês me interrompam para complementar, fica à vontade. Mas vamos lá, em 2002 eu fui estudar em São Paulo, minha intenção era fazer faculdade lá e voltar. Acabou que eu entrei no mercado financeiro, me identifiquei, né? Também tinha dentro da família a terceira geração ainda tocando o negócio. Em bem verdade, o meu pai tinha uma visão do negócio mais para pecuária, meu tio mais para agricultura, o que faleceu. Então, eles tinham uma visão que ela não era tão homogênea para o futuro do negócio. Então, como tinha um pseudo-conflito, eles, né, conduziam os negócios, mas caminhavam, não tinha espaço para a quarta geração chegar. Então, eu acabei formando minha vida, minha carreira e estava rodando tudo bem lá. Quando ele acabou falecendo, né, fatidicamente num acidente, isso acabou abrindo uma lacuna, né, tanto para o meu pai, que olhou para o negócio e falou, opa, né, tem que trabalhar a sucessão, como dois, o negócio está ficando, talvez vai ganhando mais corpo, eu, né, não tenho tanta... Meu pai não, era uma pessoa digitalmente... Avesso, né? Então, assim, para ele, eu falo, pô, pai, controlar uma empresa, né, de menor porte no papel, né, talvez com coisa simples de computação, você vai, mas para o negócio crescer, você precisa automatizar isso, senão, de fato, você vai acabar trocando os pés pelas mãos e ter um problema, né, dentro da jornada. Eu acho que enxergando isso, quando ele faleceu, ele me ligou, ele falou, olha, o senhor faleceu, obviamente, eu preciso que você volte. Eu falei, pô, pai, mas eu já estou bem aqui, vocês estavam aí tocando negócio, eu vou casar em janeiro, estou com casa, tudo certo, né, para seguir minha vida e você quer que eu volte? Eu falei, eu posso te ajudar a fazer a transição mas ficar por São Paulo? Ele virou e falou, não, você tem um dever moral de voltar. Aí eu falei, pô, dever moral, então, né, o patrimônio está envolvido, aval espalhado, patrimônio tudo misturado, né, celular, gato, periquito, papagaio, propriedade rural, carro. Aí eu falei, pedi para minha esposa, né, e a minha futura esposa, falei, olha, eu vou ter que voltar, né? Mas eu falei, você fica aqui, vamos fazer o head, né? Head é proteção, né? Você fica aqui como head, trabalhando, você trabalhava no mercado financeiro, também tinha um cargo interessante, uma carreira em acessão muito boa, ganhava muito bem. Eu falei, se der tudo errado lá, eu vou fazer a transição e volto, né? Mas aí você mantém. E aí eu voltei, consegui fazer a transição do banco de setembro, quando ele faleceu, 2011 para julho de 2012, e agosto eu cheguei. Eu estava, obviamente, fazendo ponte aérea ali, ajudando remoto, já tinha combinado com o banco a minha transição, era gestor de uma área, precisei fazer a minha saída e vim. Né? E nessa vinda, a única coisa que eu combinei com meu pai, eu falei, olha, pai, e familiares, né, em geral, eu falei, olha, eu não consigo administrar um negócio sem governança, porque... Para mim, empresa onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, não faz sentido. Falei, a gente não quero ser dono da razão, a gente não precisa concordar em tudo, mas a gente tem que ter consenso com aquilo que a gente vai fazer. Eu acho que para isso funcionar bem, né, vindo de indústria de banco, que tem, né, uma política de governança interessante, eu falei, olha, a gente precisa traçar as regras aqui. Até porque eu quero preservar o almoço de domingo. Né? Então, assim, pô, pai, tio, etc., não quero brigar com ninguém. Acho que a gente tem que saber separar. A gente sabe que nem todo mundo sabe separar. Né? As coisas, elas se misturam. Então, eu voltei, para você ter ideia, sem salário, fiquei uns 3, 4 meses ali sem salário, depois criamos um salário ali que era muito perto do que eu já tinha, né, na operação em São Paulo, mas era uma empresa familiar pequena, em 2011 tinha faturado 150 milhões, né? Você falou, era até grande, Espírito Santo, tamanho, etc., mas para comportar, né, família, a forma como estava, né, eu brinco que empresa familiar muda de endereço CNPJ, mas as dores são as mesmas, né? Então, o almoço de domingo continua sendo uma reunião. Você pega a árvore genealógica, dá para fazer o organograma, né? Muitas vezes. Você entra com aquilo que não é um problema, né? Você pode ter boas pessoas nos lugares, mas as pessoas têm que entender que elas não estão ali porque elas são da família e são acionistas, né? Elas têm que olhar que elas têm que estar ali por um perfil, e eu acho que tudo isso foi trabalhado com a família e com toda a empresa em geral. E aí, o porquê, né, quando eu retornei, obviamente eu olhei para aquele negócio, né, eu
honestamente, não gostava do nome, né? Casa do Adubo, né? Vende adubo. E você fala, lá atrás, quando eu voltei, ainda eu acho que a gente menos vendia era adubo, era 7% do faturamento. No final, já estava vendendo uns 35%, né? Mas sofria bullying na escola, né? Que hoje em dia fala bullying, né? Que meus amigos falam, o que seu pai faz? Eu falei, dono da Casa do Adubo. Ganha dinheiro vendendo esterco de boi, né? Para não falar outra palavra, né? Então, eu não gostava, já quis trocar o nome, né? Já quis botar um outro nome, botar By Casa do Adubo, porque é um nome forte no campo, mas não consegui, né? E é tão forte que até a mudança para a própria Nutri, né? Assim, tem uma dúvida, né? De como fazer o que fazer, né? Porque o nome realmente roda no campo e ele comunica, né? Mas era um negócio assim de capital de giro intensivo, margens baixas, um negócio pequeno que acabava não deixando tanto resultado. Você precisa escalar, como eu falei, um negócio meio, né? E aí eu estava no mercado financeiro, né? Me direcionei para trabalhar muito com empresas do agro, atendia alguns peers ou alguns competidores, né, do setor, desde a indústria, frigorífico até muitas revendas. Então, eu entrava no comitê de crédito, via quais eram as dores, né? Por que uma empresa tomava pau por algumas coisas. Comecei a olhar para aquilo e até muito em conversa com meu tio, né, que faleceu, que era quem tocava mais a parte administrativa, a gente foi direcionando um pouco para a empresa já ganhar um pouco de formalidade ou governança para conseguir tomar crédito de uma forma mais estruturada. Perfeito. Mas aí, quando o meu retorno, a gente, de fato, acelerou isso. Eu acho que uma das coisas muito certas que a gente fez foi alinhar com toda a família o que seria feito, né? Eu não falei no primeiro momento, óbvio, que eu tinha intenção no futuro de vender, porque também não era uma coisa necessariamente certa, poderia sair na bolsa, né? Era uma das teses, né? Mas isso vai por janela, isso vai por oportunidade, né? de momento. Mas o mercado financeiro já ventilava muito. Desde 2006, ele já ventilava que esse mercado ia passar por uma consolidação ou uma pseudo-consolidação, porque não dá para falar em consolidação quando você tem tantos players, igual eu falei, né? Você vai ter... É igual ao supermercado, você vai ter o player que é nacional, você vai ter o player que é estadual, muito forte, você vai ter o player regional, vai ter a revendinha de bairro, que você compra lá um leite condensado quando você, final de semana, precisa e faltou na sua casa para você fazer a receita de bolo. Então, no agro é igual, né? Esse processo de governança, né? Não para venda, mas de profissionalização da gestão, ele inclusive é uma necessidade, uma demanda de várias empresas que a gente vê, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil de forma geral. Várias empresas que passaram pelo gestor também, né? Pelos nossos episódios aqui e pela característica do próprio Espírito Santo, né? Você comentou dessa questão da árvore genealógica ser praticamente um organograma, né? E aí essa necessidade de profissionalização. Mas uma coisa que para mim é muito intrigante de uma frase que eu já ouvi sua, que você coloca que é necessário ter menos visão de dono e mais visão de investidor. E a gente sempre fala para todo mundo que tem que ter visão, cabeça de dono, cabeça de dono, cabeça de dono. Por isso que para mim é muito intrigante, que eu sempre fiquei com essa coisa, de visão de dono, aquela coisa do 3G Capital, né? Aquela coisa de visão de dono. Qual que seria essa principal diferença entre a visão de dono e a visão de investidor? E por que é importante ter mais visão de investidor dentro de um negócio, principalmente familiar ou não? Quando eu digo da visão do investidor, é porque quando você tem uma empresa familiar onde você tem os donos, né, você já é o dono. Então, você sempre vai olhar para ela como dono, é importante você cuidar, né? Tem várias frases, né, populares, né, que engorda o gado é o olho do dono, tem várias coisas atreladas a isso. Mas quando você tem, inclusive, a confusão entre as camisas, né, você tem gestores que são donos e donos que são gestores, né, eles se confundem entre o operacional, gestão, né? o acionista e o conselho, né, você às vezes está ocupando as 3 cadeiras ao mesmo tempo, você tem que talvez se despir do olhar de dono e talvez a passar a olhar aquilo com um olhar de investidor, né? O que você faria, né, se aquele dinheiro fosse de fato um investimento? Se você tem um dinheiro, você vai comparar na poupança com um título isento, um título com imposto. Então é a mesma lógica, né? O dinheiro não tem carimbo, né? E ele não aceita desaforo. Então, se você tem um ativo, né, e no nosso caso a gente tinha um ativo, e a gente tinha que gerenciá-lo, vamos olhá-lo como um investimento, né? Então, a partir do momento que você vai tomar decisões que envolvem coisas de dono, né? E aí você entra em questões, como eu falei, a gente precisou separar a empresa de família, né? Quando eu cheguei, existia uma confusão de caixa, né? Todo mundo usava o dinheiro, não chegava no final do ano, você gastou quanto? Você gastou quanto? Vamos aumentar, vai lá e ajusta pelo que gastou mais, você faz a distribuição, né?
isso não é saudável, né? Principalmente no longo prazo. E difícil de mensurar, inclusive, né? A empresa tem que ter previsibilidade de caixa, né? A empresa não quebra por falta de lucro, a empresa quebra por falta de fluxo de caixa, né? Então, você precisa olhar para o caixa e ser diligente com ele para que isso rode bem. 2, você tem uma confusão patrimonial, né? Como eu falei, celular, carro da família, estava tudo lá dentro. Né? Então, a gente precisou tirar isso de dentro. Né? Criamos as holdings societárias, patrimoniais, separamos os negócios. E isso é uma conversa que você vai construindo com o tempo, não é do dia para a noite. Né? Um episódio até interessante, a gente estava dentro de uma reunião, conselho, família, como eu falei, tudo se mistura, né, no início. E a gente... Num churrasco que virou conselho. Praticamente. Foi para a 4ª geração lá junto para a 3ª e falou, olha, a gente entende que a gente não tem que ter carro mais adquirido pela empresa. Os carros eram adquiridos pela empresa. Até porque você quer ter um carro, você quer ter outro, não faz muito sentido. Aí o meu pai virou e falou, não, eu tenho direito adquirido sobre o carro. Eu já tenho esse carro, o direito sobre comprar carro pela empresa há muito tempo. Aí você pode bater de frente com seu pai, estragar o almoço de domingo, acabar com a reunião, ou, né, você tem que pensar como gerenciar isso de uma forma que você acomode pelo menos o futuro. Né? E aí a gente, na 4ª geração, né, conversou e decidiu, olha, voltamos numa 2ª reunião e falamos, olha, já que vocês entendem na 3ª geração que querem ter o carro pela empresa, vocês continuam tendo. A gente, na 4ª geração, abre mão, isso vai para a cor de acionista e ninguém tem mais direito. Então, vamos separar. Passou 2 semanas, meu pai voltou e falou, veja bem, já que vocês abriram mão, também abro, entendeu? Então você vai trazendo e tratando as coisas para que elas consigam caminhar rumo a uma boa governança. Por isso que eu falo, muitas vezes, não é que você não tem que ter o olhar de dono, o cuidado do dono, o zelo, talvez a dedicação, aquela milha extra que você corre, que você está lá o tempo inteiro em horas, né, trabalhando, ele tem muito do dono. Mas toda vez que você vai tratar as coisas que são relacionadas ao dinheiro que está alocado ali, ao patrimônio e ao processo, aí é bom você ter o olhar de investidor. Né? Acho que essa é a grande diferença. A gente tem na IMEG tem o Perin, que ele fala que o principal indicador é o ROIC, né? Que é o retorno sobre o capital investido. Né? Que a análise tem que ser sempre como que eu poderia estar aplicando esse capital em outras alternativas, em diversas opções e qual geraria o melhor retorno. Exato. Essa é a forma de você maximizar o valor. Rafael, você falou da questão da constituição das holdings familiares. E esse é um modelo que, por exemplo, eu já vi em apresentações que o Grupo H Branca também adotou. Né? Ao invés de ter sócios, pessoas físicas, vocês colocam sócios, empresas familiares. Por que dessa estrutura e qual que é a vantagem dessa estrutura para a governança do negócio? Tá. Assim, tem diversas, mas eu acho que quando você tem uma estrutura societária e até patrimonial de comunhão com muitos sócios, né? No nosso caso eram, vamos dizer, 3, né? A gente entendeu que 3 blocos familiares, né? A gente entendeu que faria sentido estruturar em hold. E até a grande validação disso veio com o falecimento do nosso tio, né, que era sócio, porque, por exemplo, a parte patrimonial imobiliária estava muito ainda no nome das pessoas físicas. A gente demorou, aliás, não demorou, tem imóvel ainda que está no nome deles, nas pessoas físicas até hoje, porque você, quando vai fazer a transferência por sucessão e etc., às vezes é um imóvel muito antigo, não existe mais aquele formato de muda o PDM, muda toda a estrutura, você não pode ter uma matrícula com 2 lotes, aí você tem que desmembrar, ou está desatualizada, a prefeitura pede atualização de planta. Então, existe uma jornada muito complexa de você fazer sucessão patrimonial. E quando você organiza isso em holdings, na verdade, as pessoas físicas elas detêm cotas da holding societária, que é dona de uma operacional, né? Geralmente uma empresa igual a Casa do Adubo, operacional, e você tem uma patrimonial, que geralmente você separa também, que passa a ter os imóveis. Né? E aí, no falecimento de uma pessoa física, né? Porque a pessoa jurídica, você extingue ela, mas ela é perene. Né? Você consegue simplesmente transferir as cotas. Isso evita que você tenha que entrar dentro de cada estrutura societária que está debaixo do guarda-chuva da holding societária e dentro de cada matrícula de imóvel que está debaixo da holding patrimonial e fazer isso 1 a 1. Então, é muito menos custoso em termos financeiros e é muito mais rápido. Né? É claro que você tem coisas ali também de proteção patrimonial, às vezes regras que vão para dentro de acordo de acionista para você blindar patrimônio, evitar, né, deterioração, né, na sucessão e etc. Mas, estruturalmente, ela já se justifica pelo que eu te falei. Né? Expliquei para vocês aqui, a gente já entende que ela é bem interessante. Né?
Quando você fala dessa estruturação da governança, eu entendo que ela veio um passo anterior em relação à entrada de um acionista minoritário, Sim. que foi a Axon, né? O quanto dessa organização que vocês fizeram contribuiu ou quais outras ações complementares você considera que foram extremamente relevantes em conjunto com a governança para que isso fosse possível nessa entrada da Axon? Então, até essa estrutura de governança, ela até tinha começado um pouco antes de eu chegar. Eu participava mais remotamente, né? Tinha uma consultoria, até havia um fornecedor que incentivava, né? Os grandes fornecedores são multinacionais, então eles acabam querendo que as próprias revendas também se profissionalizem, tenham alguma governança, que isso melhora a sensibilidade de crédito e permite eles venderem mais. Então, alguma coisa de hold eles já tinham começado, a gente não tinha feito toda a separação e segmentação. A estratégia de gerar até a hold patrimonial, muito das lojas estavam dentro da própria operacional. A Casa do Adubo era dono dos imóveis. Só que a gente também projetando uma sucessão para a 4ª geração, e isso não importa em que geração você está, harmonia familiar, isso vale para o seu núcleo dentro de casa, com mulher, marido, vale para a família. Ele existe quando tem harmonia financeira, né? Faltou dinheiro, a gente sabe que começa a complicar. Então, uma das coisas que a gente se preocupou, eu acho que toda empresa tem que se preocupar, né, quando você vai fazer tanto, né, passar de uma geração para outra, quando você vai ter uma sucessão de alguém, é entender as demandas financeiras e se existe estrutura para que aquilo seja feito. É claro que a empresa ela não tem que ser o banco da família, né? A empresa ela não banca a família, né? Diretamente, né? A família que tem que usar a empresa como vetor de crescimento e tirar dentro do razoável, das boas práticas, salário, dividendos, etc., aquilo que ela comporte. Mas, né, se você tiver como olhar para aquilo e garantir que a estrutura financeira vai permitir a sucessão de forma razoável e em harmonia, é importante. Então, o que a gente fez? Com a holding patrimonial, a gente, de fato, tirou todos os imóveis da operacional, jogou os imóveis operacionais dentro de uma holding patrimonial e alugou para a operacional. Esse aluguel ele gerou renda para 3ª geração poder começar a sair do dia a dia como salário e ir para o conselho e viver, né, vamos dizer, de renda de aluguel e depois do fruto do negócio, que são os dividendos. Então, a gente fez esse trabalho para isso, originalmente. Mas é claro que ele já estava também olhando lá na frente uma reestruturação de toda a sociedade para trazer mais níveis de governança para receber um sócio. Quando você tem uma complicação muito grande e complexa entre diversas pessoas físicas, você pode ter vários sócios e um bom acordo de acionistas que garante a homogeneidade para a entrada de um sócio. Mas todo sócio investidor ele vai preferir talvez uma estrutura menos complexa. Então, o que é menos complexo? Ele entra com a hold dele e a família tem uma outra hold. Não importa se em cima dessa hold societária você tem 3, 4, 5, 10 mil holds, não importa. Existe um acordo de acionistas que está regendo essa estrutura e existe um acordo de acionistas que depois vai reger a outra estrutura. Então, a gente justamente se organizou societariamente para fazer uma captação de recursos melhor, né? Esse foi um ponto. E eu acho que outra coisa que a gente fez, igual você perguntou também, é sobre a questão de melhorar os níveis de transparência da empresa. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz em 2012, no final do ano, foi chamar uma auditoria independente, né? Não era a Big Four, né? Ou as 4 maiores, né? Como as pessoas gostam de chamar, mas peguei uma das que na época era até a 5ª ou a 6ª, e que tinha escritório no estado, ainda tem, e falei, olha, eu quero auditar o balanço, né? Só que aí quando você senta, né? Eu não sei... até foi para mim uma experiência, porque eu estava muito acostumado com balanços auditados e não auditados no mercado financeiro, mas quando você vai auditar o seu negócio, aí que você descobre que tem, né, um manual para você fazer aquilo. E eu realmente olhei aquele manual, né, foi até dando nomes, ele é capixaba, né, é o pessoal da Baker Tilly, o Zanotti, né, e os sócios. Eu sentei, a gente olhou, eu falei, olha, eu gostaria muito de auditar esse ano, mas já vi que não tem jeito. Eu vou ter que fazer um dever de casa, talvez de um ano e pouco aí, para poder fazer a primeira auditoria. A gente trabalhou em 2013, eu consegui fazer o balanço auditado em revisão limitada, né, que é uma revisão que não vai a público, né, ela fica mais para os proprietários ou para quem quiser distribuir, em 2014. Então, também ter o balanço auditado, né, por uma grande empresa de auditoria, depois a gente, até por uma necessidade de ter mais
que o mercado gosta, né, das placas das maiores, né, a gente depois fez a transição para ir para uma das Big Four, né, mas ficamos 3 anos com a Baker Tilly. Então, acho que organização societária, transparência dos números, aí você consegue isso com uma auditoria de balanço, né, toda a definição de processos, de acordo de acionistas, né, de regra de jogo dentro do contrato social, dentro das boas práticas, formar um conselho. Então, antes mesmo do fundo entrar, a gente formou um conselho de administração. Ele, como você colocou, eu cheguei como... Eu era o diretor financeiro, tinha a parte de tecnologia também, né? Então, era o CFO, o CIO, vamos dizer assim, né? Na sopinha de letras do Cs em inglês, né? E a gente entendeu que a empresa não tinha ainda o perfil para ter um CEO. Então, o nosso CEO era o comitê de diretoria, que era formado, inclusive, por membros ainda da 3ª e da 4ª geração. Então, quando a gente conseguiu tombar, de fato, o conselho lá em 2017 de forma profissionalizada, a gente trouxe inclusive independentes. A gente trouxe 2 conselheiros independentes. E aí surgiu de fato a figura do CEO, né? Eu assumi a operação como CEO, acumulei mais um C, né, antes do fundo chegar, depois a gente redistribuiu, né, uma das cadeiras e a operação estava pronta para a gente realmente bater na porta do mercado e ser bem visto para fazer uma captação. Isso vai melhorar o quê? Isso vai melhorar vai facilitar a sua diligência, vai trazer mais interessados e vai possivelmente melhorar seu preço, né? Porque tudo isso ele agrega valor dentro de um processo de M&A. Rafael, dentro dessa estratégia, então, 2012 começamos governança, 2014 auditoria, ajudamos. 2017 conselho, isso tudo dentro da sua estratégia de captação, você já vislumbrava em 2019 ir a mercado para essa captação. Quando que você tomou essa decisão? Como que você fez essa comunicação também com o seu conselho, né? Porque aí agora o plano já estava bem estabelecido, né? Já estava o balanço auditado, o conselho implantado, e aí vocês foram para o mercado e fizeram a captação de minoritário, de 9% de participação do negócio, né? Não, a gente, na verdade, captou mais 40%, né? Mais ou menos 50%, e ficamos com... Eles entraram, o dinheiro entrou na sociedade em final de julho de 2018. Na verdade, assim, desde o início, quando eu cheguei, a gente começou a trabalhar a governança, a gente trazia e dividia com a família também a parte do que estava acontecendo no mercado. E o mercado começou a andar em termos de M&A. Então, começaram a existir mudanças, tanto de postura de alguns fornecedores, né, adentrando dentro de revendas ou descendo para fazer a venda usando canais próprios. A tese, de fato, de fundos, né, como o Aqua e o Pátria, né, cada um depois virou a AgroGalaxy, virou a Lavoro, né, também já se movimentando para aquisições. A gente foi abordado já em 2013 por fundos, né, de private equity. Então, foi mais fácil, porque essas abordagens não provocadas, elas trouxeram o tema para dentro de casa. E isso passou a ser trabalhado dentro da família desde o início. E aí você sempre tinha aquela dúvida, né? Mas, você vai vender uma empresa, né, com 80 e poucos anos, né? E abrir mão disso, né, etc. Eu sempre dividia, olhava para dentro, conversava com a família e falava o seguinte: olha, se a gente tivesse um negócio que fosse um negócio blindado, né, em termos de mudanças de mercado e que fosse nos dar perenidade, que tivesse margens de EBITDA ou margem de resultado muito bons, que permitisse a gente seguir nessa jornada sozinho, eu talvez nunca falaria para eles que fazia sentido fazer uma transação. Mas eu acho que a gente também tem que ter a sabedoria, né? E aí é o olhar de dono versus o olhar de investidor, você olhar para dentro do seu negócio e entender que o seu mercado está passando por uma transformação e ele vai passar, né? Ou vai se acelerar, e se confirmou, né, pela quantidade de transações e como o mercado está se comportando, e você entender que aquilo é melhor para a família, né? E ao ponto de dar o exemplo para eles. Falei, olha, a gente pode, obviamente, buscar, se tiver uma janela, ir para a Bolsa, ou se a gente vender para uma empresa igual vendeu para a Nutri, eu falei, se vocês estão chateados porque não tem as ações, pegue todo o dinheiro que vocês receberam, vai lá na Bolsa do Canadá e na Bolsa dos Estados Unidos e compra as ações da Nutri. Ela é listada nas 2 bolsas, né? Então você pode ser dona da operação de novo, ou dono de novo, no percentual que lhe couber. Porque quando também você vai saindo, né, o seu negócio vai crescendo, as gerações vão entrando e você vai tendo um grupo mais complexo, isso vale para a minha família, isso vale para todas as outras famílias de empresas familiares que você pode
elencar no Espírito Santo que já estão em fases mais avançadas de outras gerações. Você tem muito pouca gente da família participando, essa é a verdade, né? Você tem uma governança que permite talvez ter uma decisão em algumas participações, em algumas decisões, mas em bem verdade, com o tempo, mais minoritário você vai ficando e menos poder de decisão você tem. Então você está tomando, inclusive, um risco centralizado do seu ativo, que é a empresa familiar ou o grupo familiar que você tem, sem a opção de você ter liquidez sobre aquilo, né? Ou se você tem uma opção, ela tem uma opção de preço talvez não muito razoável, porque dentro do contrato do acordo de acionista você tem ali uma forma de um sócio minoritário querer vender dentro do bloco familiar, mas muito diferente de um preço de mercado se você vai para a M&A ou se você vai para a Bolsa. Então, eu acho que essa construção foi feita com a família, que é, de fato, você ter a sabedoria de olhar para aquilo como investimento e falar, olha, talvez a gente não vai conseguir acompanhar o mercado se a gente não fizer um movimento, porque é um negócio que precisava de capital de giro intensivo, a gente teria limitação no CPF de alavancagem, né, um negócio que demanda alavancagem, então a gente entendeu que seria salutar dois caminhos, ou a gente dá 2 passos para trás e diminuir o tamanho da operação, centralizar ela mais regionalizada perto da gente, estados, por exemplo, como Mato Grosso, que é um país, uma potência agro, a gente só tinha uma unidade em 2012, né? Em 2018 ainda estávamos, acho que com uma, se não me engano, então foi dali que a gente acelerou o Mato Grosso, então a gente tinha que tomar a decisão, ou fazer uma transação ou... Por que manter o Mato Grosso? Vamos diminuir? Vamos tirar de lá? Não dá para competir com uma loja, com grupos com 10, 20, 30, 40 unidades dentro só do Mato Grosso. Né? Então, ou a gente entrava dentro do jogo para ser um dos grandes. E aí a família decidiu que a gente deveria ser um dos grandes. E aí, para ser um dos grandes, a gente fez um movimento com o fundo para capitalizar. Dava para fazer sem o fundo? Até dava. A gente botou um volume de dinheiro na primeira rodada que dava para a família vender imóveis e capitalizar. Mas família de italiano, você tem aquela preocupação, vou botar mais patrimônio dentro do jogo, já estou com patrimônio, eu prefiro não comprometer. Então, teve gente que vendeu um pouco mais, teve gente que vendeu um pouco menos. Eu queria ter vendido na época entre 20 e 30, máximo 30. E dava para fazer, inclusive, com venda de imóveis que não eram utilizados pela família. Mas eles preferiram, por uma segurança, às vezes, né, um pouco do risco atrelado, captar um pouco mais, vender um pouco mais, mas tirar todo o restante do patrimônio da família do risco do jogo. E a gente tirou, né? Tirou todos os imóveis, tirou todos os avais, né? E aí caminhamos com uma operação mais clean, né? E em termos de governança, para poder fazer esse crescimento sem comprometimento adicional de patrimônio. Entrando numa perspectiva de M&A, olhando no que a gente tem, por exemplo, em diferentes portes de empresas, né? A gente está falando de venture capital, num modelo de mais risco, mas também com cheques menores. E a gente fala num mercado um pouco mais maduro para cheques maiores. A gente está falando de private equity, né? Existe uma perspectiva, principalmente para private equity, de que acaba sendo muito moroso, de que as empresas ficam muito mergulhadas em diligências, em avaliação de cada um do seu lado tentando puxar um pouco ali o valuation, né? O valor da empresa ali para negociação, tentando ou tirar valor do lado de quem quer comprar ou adicionar valor de quem quer vender. Mas uma perspectiva que você trouxe é de que private equity não é uma maratona, né? Ou seja, ele não pode ser uma coisa muito demorada ou não pode se alongar, né? O que você entende dentro de uma estrutura de private equity ou dentro de uma transação aí de fusão e aquisição de negócios que não pode se tornar uma maratona ou não pode se alongar de tal forma que o processo como um todo seja mais bem sucedido caso isso não aconteça, ou seja, caso seja mais acelerado, né? Legal. Dando crédito, essa é até uma expressão que o meu antigo CFO, né, que veio quando a gente fez a transação com o fundo, Sandro, trouxe, né? Que ele dizia que, de fato, o M&A é uma verdade, né? Quando a gente foi aprendendo, tanto antes do fundo entrar, com a própria M&A do fundo, a gente tentou fazer um M&A antes, até uma ressalva, só que o mercado deu uma esfriada e a gente acabou recuando em 2016, se não me engano, e fomos fazer, de fato, o M&A em 2018 e depois o com a Nutri. Mas quando você faz uma transação, né, geralmente com um fundo,
ele tem um intervalo de janela ali ideal de 5 anos. Ele pode sair antes, igual aconteceu com a gente, né? Saiu em 4, ou ele pode também 5, 6, 7, 8, aí quando vai dando mais errado, dependendo do momento da economia também, não é, às vezes não é nenhum negócio, ele vai alongando mais, mas o ideal, 5, 6 anos. Então, quando você faz o casamento, né, que você assina lá o casamento que tem uma data de divórcio, né, porque esse fundo ele entra para se separar em algum dia, ele entrou com o business plan. Então, quando você faz o dever de casa prévio antes com o fundo, já alinha isso. Por mais que você faça o bem feito, o primeiro ano é um ano de adaptação. Chegou um sócio novo, você tem que montar um conselho novo, tem conselheiros novos, regras de negócio, refinar business plan, entender as coisas. Então, dos 5 anos que você tem, um já foi, né? E aí, quando você vai fazer a saída, se for o 5º ano, esse ano também você fica mergulhado em processo. Tem material a ser construído com o advisor, né? Você tem diligência para ser feita, você tem um monte de coisa que envolve um processo de M&A que também te toma, drena energia e vira o foco da empresa ou dos principais envolvidos numa potencial transação para isso, no último ano. Então, você fica dos 5 anos com 3 anos para entregar resultado, para crescer o negócio, né? Por isso que ele usou essa expressão, né? Que eu também não sei se ele tirou de outro lugar, a gente acabou replicando ela internamente com frequência, que não é uma maratona, né? Porque a maratona é uma corrida longa, né? Você tem uma corrida ali de 5 anos, vamos dizer 5 km, né? Então, você tem 1 km que ficou para alinhamento, 1 para saída e 3 anos para entregar. Então, todo que você puder fazer bem feito, seguindo uma cartilha, para que aquilo evite a morosidade, tanto do processo de diligência, como para o processo de crescimento, que é o alinhamento do business plan, do onde você está, onde você quer chegar, ele é muito importante. E eu acho que é aquilo que você falou, se você não fizer o dever de casa direito, se você não tivesse preocupado com a governança, se você não tivesse preocupado com a estrutura societária, com a organização societária, com ter bons números auditados, tudo isso vai dificultar. Porque se não tem uma auditoria de confiança, ou ela é muito recente, não tem histórico, quem está olhando o número, ele vai querer fazer mais diligência em cima daquilo. Né? Se você não tem uma estrutura de governança com um conselho formado que funcione, que tenha independência, etc., ele também vai ter mais dúvida daquilo que você está apresentando. Então, essa jornada de governança te dá segurança e velocidade para tracionar. Esse é o ponto que eu ia falar. Você mencionou, inclusive, velocidade, né? Que são as rodadas de negociação, são várias demandas, que se você passar 1 semana, 2 semanas coletando aquela informação, mostra justamente que você não tem a gestão da informação. Exato. Né? Então, é necessária essa gestão automatizada de informação, enfim, ter os controles necessários. Quando a Axon entrou, então você teve um ano ali de entendimento com o novo sócio e, pelas minhas contas aqui, 2 anos de implantação do business plan. Exato. Como é que foram esses 2 anos? Foram 2 anos de muita abertura de loja, né? Nosso negócio está muito atrelado à abertura de unidades, né? Botar time no campo, né? Muitas vezes o time no campo chega antes da loja, né? Porque o tempo de obra, licença, principalmente licenças no Brasil, é bem complexo. E você já começa a vender vinculado a uma outra unidade e gerando faturamento. Então, assim, algumas coisas positivas, né? O nosso negócio é um negócio que já era antigo, então a gente já tinha resiliência de diversas crises. Ele, por estar no agro, focado no agro desde 73, por mais que você tenha altos e baixos de ciclos econômicos do agro, né? O Brasil sempre vem ganhando protagonismo nesse segmento. Então, acho que isso ajudou muito e trouxe consistência de resultado ao longo da jornada. Isso, né, sempre foi um apoio muito interessante à defesa da tese. E aí, quando, de fato, o dinheiro entrou no caixa, o que o Private Equity traz quando ele traz o dinheiro? Eu acho que mais do que o dinheiro, ele pode, dependendo do perfil e do Private Equity, da forma que você vende, o que está combinado, ele pode, claro, botar mais a mão ou botar mais o nariz, né? Que botar o nariz, ele vai só mais tatear ali, ficar no conselho, botar a mão, ele vai fazer parte do operacional, né? E no nosso caso, ele botou mais o nariz, mas ele trouxe uma placa, né? Porque querendo ou não, se você tem um private equity, isso ajuda muito, principalmente para a segunda etapa, seja bolsa o que seja, que é a placa de governança plena. Por mais que a gente, como família Covre Bento, vamos dizer assim, né? Porque meu tio que casou com a minha tia era Bento, então eram 2 famílias, apesar de 3 blocos, núcleos ali entre irmãos, vamos dizer assim, a gente tinha o CPF envolvido.
né? Era a família por trás, o patrimônio da família e as coisas. Mas como que você garante, né, para quem está olhando de fora, que você faz o dever de casa como família em termos de governança, que você separa o dono do investidor, né, e consegue olhar para o negócio dessa forma. Quando o Private Equity entra e você cria as regras certinho, vai uma placa lá na parede que diz, opa, agora tem governança plena, né? Porque o Private Equity, para funcionar e para rodar, ele estabelece isso contratualmente também. Então, isso ajudou muito na segunda perna, né? Tanto para dar segurança para quem estava olhando, como para dar velocidade. Você diminui a necessidade de diligência a ser feita. Não estou dizendo que foi pouca, não, né? Foram muitas horas, muitas perguntas e tudo mais, mas você também está estruturado com algumas coisas que já ratificam, né, que existe uma governança. E a gente já vinha trabalhando desde a origem, como eu falei, lá atrás, em 2012, e antes, né, um viés muito de tecnologia. Então, desde a entrada do Axon, a gente já tinha controles muito bons, né, de números, de KPIs, né, de indicadores, né, a operação estava muito gerida nas mãos, porque a gente já tinha um volume de informação e de clientes que demandava ter essa governança. Se não tivesse, você não conseguia administrar um negócio em nível nacional igual era e com uma capilaridade em termos de número de clientes, de número de municípios atendidos, que não são cidades de zona urbana, mas cidades de zona rural, né, para fazer isso acontecer. Então, isso ajudou muito a gente na saída. Naturalmente, durante esse tipo de processo, é comum se recorrer a consultores, né, advisors, para intermediar naturalmente ali, tanto dentro de um aspecto financeiro, mas também dentro de uma perspectiva jurídica ou até mesmo da transição como um todo, né? Só que não é uma questão de delegar 100%, né? Não dá para deixar na mão do consultor, porque obviamente ele tem o interesse da transação, mas quem está no negócio no dia a dia, obviamente tem mais interesse do que o próprio consultor de fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu queria entender que tipo de posicionamento vocês tiveram exatamente para que houvesse maior eficiência, entendendo que a consultoria contratada já era uma consultoria de altíssima qualidade, mas que vocês também se posicionassem de uma forma a contribuir para que esse processo acontecesse de uma forma melhor também, né? Então, a consultoria de M&A, né, para um processo de M&A, ela acaba sendo uma consultoria conflitada, né? Porque, querendo ou não, ela precisa fazer o deal para o negócio para receber a maior parte da remuneração dela muitas vezes, e ela não quer entrar para o negócio não sair, porque senão ela acaba tendo um prejuízo dentro da operação. Então, você, obviamente, como executor, ou gestor, ou até dono do negócio, você tem que estar muito alinhado e participar de fato para que isso aconteça e aconteça da melhor forma para os acionistas, né, para os executivos ou para o processo e para a empresa, né? Então, e assim, a consultoria, ela, quando você olha dentro de um processo de tudo que a gente fez, a consultoria de M&A ela foi necessária para você fazer o processo e a transação, né? Porque tem negociações complexas que é melhor você botar o consultor do M&A na ponta para gerenciar e você não se desgastar com a outra parte. Mas, assim, dentro até de um processo de criação de governança, a gente teve consultoria ao longo do processo inteiro. O que eu brinco é que, sempre internamente, é que eu falo, consultoria ela pode ser despesa ou investimento. Depende de como existe o alinhamento entre a necessidade e as partes, né? E as partes são os sócios, os gestores e principalmente a alta gestão para fazer aquilo acontecer. Então, a gente sempre contou com ajuda, né, jurídica ou de consultoria para fazer a estruturação da parte lá atrás das holdings. A gente até teve a sabedoria quando eu cheguei, a gente foi reativar a consultoria para montar a estrutura de governança para conselho. A consultoria anterior, ela tinha um dos sócios que enxergava que o consultor anterior ele tinha um viés para um outro sócio. E aí você pode insistir naquela consultoria ou você tem que entender que para que funcione tem que ter alinhamento pleno e é melhor você às vezes trocar. Então, acho que sabiamente a gente definiu trocar a consultoria, trouxe uma consultoria nova, ela ajudou na constituição do conselho. A gente teve uma consultora, a própria consultoria que ajudou a gente na constituição do conselho, ela foi consultora do conselho, ela passou a ter um assento no conselho, não votante, mas auxiliando a gente. E a gente fez o contato antes também com a primeira boutique de M&A para que, como eu falei, a gente levou eu levei a tese para eles em São Paulo em 2013, se não me engano.
Então você vê, 2013 a gente tentou fazer um negócio em 2016, foi sair em 2018. Então quando você faz esse trabalho prévio também, você recebe da consultoria muita informação, que é, como eu falei, a própria Baker Tilly lá como auditora, ela trouxe um escopo de governança que eu precisava fazer, que a gente precisava fazer na operação para poder entregar a governança do balanço auditado. Quando a gente fez esse trabalho com a primeira consultoria de M&A, ele traz um escopo de governança que é o ideal para você conseguir fazer uma boa transação. Então, tudo isso, se você vai aprendendo com o caminho, quando chegou na última etapa, né, que foi a etapa de fazer a venda para a Nutri, que a gente teve um assessor e já foi um banco, né, foi um banco de investimento grande, já é muito mais trivial, porque você já está com tudo pronto. Ele vai realmente coordenar a ponta de acesso, né, a precificação junto com a intermediação de alguns dos conflitos, mas ele acaba fluindo naturalmente. Então, acho que quanto mais pronto você se preparar para a jornada, antes de entrar, para sentar na mesa, para contratar a consultoria, mas para que ela não faça já o processo de M&A, de buscar investidor, mas que você cumpra as etapas anteriores, o seu processo vai ser mais rápido, vai ser menos uma maratona, vai ser muito mais uma corrida de 5 quilômetros, vamos dizer assim, e ela vai ter muito mais chances de ter sucesso e ter um valuation melhor, né? Uma avaliação melhor. Rafael, você citou que o exit, né, é a arte da venda, né, no evento no Líderes. E esse foi o terceiro maior M&A no ano de 2022 no país. Você falou um pouquinho, mas como que foi esse processo, essa arte de vender, né, passando por todas as etapas que você já colocou, mas como que foi essa busca pela Nutrien? Como que vocês viram o movimento de consolidação, ou eles que encontraram vocês? Como é que foi vamos dizer assim, esse último ato aí de ofertar, né, o negócio para a Nutrien? Tá, vamos lá. Então, assim, só uma informação. Se você for olhar, tiveram 4 M&As maiores que o nosso, mas eles foram de mesmo grupo, né? 2 num grupo, 2 em outro, que acho que foi até saúde e educação, e o nosso aí, ele enquadra como terceiro quando você olha como grupo, né? Então, mas foi de fato um M&A bem relevante olhando o ano passado. E a saída, né, junto com a Nutrien aí, a saída, ela poderia já até fez a transação com a Axon lá, a gente desenhava várias saídas. Né? Talvez pouco trivial que a gente recomprasse pela família, porque só faria sentido recomprar se não tivesse dado o ramp-up, o crescimento que a gente imaginava e esperava, né? Porque quando cresce, vai valendo muito mais, é difícil caro, né? Você realmente comprar, mas tinha a possibilidade de você fazer mais uma rodada com outro fundo de investimento, tinha a possibilidade de você ir para a bolsa e tinha a possibilidade de vender para um estratégico, que foi o que aconteceu. O que aconteceu a partir de 2020, né, quando veio o Covid, em bem verdade, é que alguns setores sofreram muito e outros foram beneficiados por questões de preço, né? Então, o agro ele teve uma inflação de preço, né, em termos de insumo, em termos de alimento, em termos de tudo, com o Covid. Então, 20, 21, 22, para o segmento do agro foi muito bom. E aí foi onde a gente conseguiu também antecipar os 6 ou 5 anos para 4. Tá? E aí, no momento que a gente viu que o mercado estava muito positivo e começaram a bater na porta de novo, porque o mercado está positivo, ele bate na porta. Alguns players vêm e falam, oxa, vamos fazer uma fusão, você não quer olhar uma operação para a gente entender, né, juntar os negócios? Como eu falei, o nosso negócio ele era complementar para os outros que existiam. Então, todo mundo olhava o nosso negócio como complementar. E, de uma forma até engraçada, a Nutri era a única que não olhava o nosso negócio. Porque eles enxergavam que a gente era uma loja meio que vendia enxada, pá, botina e etc. E não era uma empresa de agronegócio completa, né, atendendo aquilo que o produtor demanda e que era a tese deles. E aí isso foi feito junto com o apoio do advisor, né, que a gente contratou para poder bater na porta e até falar, olha, a empresa está olhando, a gente entende que tem sinergia, quer olhar, e aí eles olharam e falaram, opa, né? Totalmente complementar, vamos entrar no jogo. Né? Mas antes ela até estava de fora. Então, assim, a janela de bolsa estava fechada. Né? Em bem verdade, se você for olhar para o ano de 22 e até agora, a janela de bolsa está fechada. Né? Quando o juro geralmente está muito alto, né? Inverte, né, bolsa. Quando está baixo, melhora a bolsa. Então, a gente entendia que não era o momento. Só que
a gente teve, vamos dizer, a sorte, né, que nada mais é do que competência com oportunidade, né? Então, assim, a gente pode ter tido uma competência com o time inteiro lá de entregar o business plan, de fazer isso acontecer em 4 anos, mas a gente teve a oportunidade dado pelo bom momento que o mercado agro passou, né, acho que sem precedentes, de 20, 21 e 22. E aí a gente coordenou esse processo para fazer a saída da melhor forma possível. O nosso papo está muito bom, mas a gente está encaminhando para o final e dentro das conversas que a gente acabou tendo, você comentou muito e fica muito nítido nesse processo todo, desde a sua experiência no mercado financeiro, a sua vinda para o negócio, uma visão de olhar não apenas como dono, mas como investidor do próprio negócio, entendendo o custo de oportunidade do capital próprio, a perspectiva de embarcar tecnologia, organização do próprio negócio, segmentação do que é familiar, do que é família e do que é a própria empresa e, naturalmente, como que tudo isso, de uma forma amarrada, pode fazer um negócio prosperar e, consequentemente, entender quais que são as perspectivas futuras, quer seja para um IPO, para uma fusão ou para aquisições de outros negócios. Eu entendo que você, fazendo esse processo de transição, em fase final de transição, obviamente tem olhado para o futuro com bons olhos. E eu queria entender, dentro de toda a sua experiência e olhando essa experiência naturalmente da Casa do Adubo e do que você tem de experiência também dentro da sua perspectiva profissional, o que você tem analisado, se já tem algum negócio, alguns negócios, alguns setores que você tem olhado e que naturalmente vão fazer parte aí também da sua perspectiva profissional? Legal. Assim, era para eu fazer minha transição, né? A gente participou com outros players e a Nutrim foi o único que me deixou sair, né, de fazer minha transição. Os outros, eles me amarravam pelo menos 3 anos. Então, isso foi um diferencial positivo do ponto de vista pessoal, porque eu entendia que a minha missão dentro da operação também estava dada, né? Eu brinco que eu não sou formado no setor, né? Eu fiz um MBA em agro na Exalc, mas a minha formação é economia e direito. Então, a minha visão é muito de gestão, de processo, de ganho de eficiência, de escalar, de usar a tecnologia, né, a favor do negócio, usar instrumentos financeiros, entender a estrutura financeira do negócio. Então, eu brinco que se você me der um hospital, uma ferrovia, uma revenda, eu vou entender o negócio e vou administrar. Mas eu entro e saio do negócio sem perguntar 20 produtos e os princípios ativos, eu não sei, né? Porque eu não preciso saber, de fato. Eu acho que cada um dentro do processo tem um papel. Então, eu também entendi que eu poderia, obviamente, continuar contribuindo dependendo do modelo que fosse, mas também eu tinha interesse pessoal de dar uma freada, né? Eu fui para São Paulo com 18 anos, muito novo, acabei indo para fazer uma faculdade, fiz 2 ao mesmo tempo, então fiquei ali 5 anos, né, 4, 5 anos, muito focado, né, no estudo. No 5º ano comecei a trabalhar, aí entrei para o mercado financeiro, que você quer crescer rápido, eu acabei também me dedicando muito nesses 7 anos que fiquei no mercado financeiro, e no falecimento voltei e ingressei trabalhando na empresa que era dia e noite, né? Literalmente eu passava algumas noites na operação e às vezes em banco também, porque em mercado de capitais você acaba indo para banco de investimento, né, que é o banco de M&A de mercado de capitais, você passa, né, por jornadas muito complexas. E eu queria nessa fase, né, e até familiar, eu tinha prometido para minha esposa, né, e eu tenho filhos pequenos, que eu queria dar uma pausa em termos de gestão da minha agenda, né, porque quando você é CEO, é um C-Level, dentro de uma operação e além disso é sócio, etc., que é aquele olhar de dono, você tem um comprometimento muito grande com o negócio. Então, você tem que estar lá todo dia, você tem que viajar, você tem que abrir mão de várias... Vocês têm negócio, vocês sabem disso. Então, eu queria, né, poder fazer uma pausa, né, nessa jornada aí, vamos dizer, de 17 anos, mais a faculdade, talvez uns 21 anos ali, 20 anos, fazer uma pausa, né, de poder olhar para a minha agenda e para as coisas, eu decidi um pouco mais do meu tempo, né, do que fazer. Então, é óbvio que, né, eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em julho, né, não dá para parar, senão minha mulher Sem termina dúvida. comigo o casamento. Eu ficar em casa. Mas, assim, eu sairia em 31/12, né, eles me pediram um pouco mais de tempo até o final de junho, né, pode acontecer antes, mas idealmente até... Se caminhar até o final de junho. Eu estou focado, né, em ajudar a operação, cada vez mais botando
o nariz e menos a mão, né? Porque só vai ter certeza de que eu fiz uma boa transição se no dia 30 de junho eu saí e as pessoas olharam, o Rafael saiu, mas né, não, tá tudo certo, tá tudo funcionando, não precisava mais dele, né? Então por isso que eu falo que eu tenho que botar mais o nariz e menos as mãos a cada dia dentro do negócio. Mas eu já recebi, né? Aparecem vários convites, né? Já apareceram convites para C-Level, mas eu não tenho interesse de imediato de sentar numa cadeira de C-Level que vai me consumir a jornada de tempo. Então, o que eu tenho olhado, continuo olhando a parte de tecnologia, que é uma parte que eu gosto muito, sempre pela parte financeira também, fintech, ex-fintechs, então algumas procuram, né, convite para sentar no conselho, para entrar às vezes como investidor, né, e tatear algumas coisas nesse sentido. E eu já estou com um pipe interessante, né? Eu só estou esperando de fato a transição findar, que eu acho que é um ciclo que eu preciso encerrar corretamente, até para ter termos de dedicação e tempo com os projetos, com o projeto antigo e com os projetos novos, mas é algo que eu vou me dedicar de fato, né? Olhar uma gestão de tempo um pouco de mais qualidade. Se eu entendi corretamente, em agosto ele está lançando um fundo de private equity. Vem aí. Só para não falar que não fez a transição, depois a gente faz um segundo episódio. Mas fala que lançar um fundo não, porque tem um viés um pouco diferente. Eu vou te falar que até isso aí a gente já pensou, já tateou, já me chamaram, mas eu a priori tenho concluído que é mais interessante eu escolher o ativo. Eu acho que se tem um ativo que eu entendo que eu posso ajudar, tanto com tempo, com conhecimento, a bagagem e financeiramente, talvez seja mais interessante do que eu botar um dinheiro passivo, né, e ficar olhando. Então, eu talvez não como um private equity de fato, mas como um sócio, né, e investidor, né, aquele olhar de dono, olhar de investidor e também ter um pouco do olhar de dono, de estar lá dentro ajudando quando eu entender que faz sentido. Acho que faz mais sentido até para mim e pode fazer mais sentido para os negócios que eu venha participar. Rafael, cara, agradecer a sua participação. Eu fiz um resumo, claro que não dá para resumir esses 10 anos, dos 85, né? Mas que você teve o olhar muito atento para o movimento de mercado, chegou implantando governança, o processo de auditoria para dar mais transparência, implantou a questão do conselho, depois foi ao mercado captar, acelerou o processo de expansão e realizou, né, como a gente conversou aqui, o terceiro maior M&A, né, em 2022. Parabenizar, né, é um baita resultado e dá um orgulho danado de ver esse resultado e inspira muita gente também que trabalha com consultoria, que trabalha nesse mercado também. E mais uma vez agradecer a sua presença aqui por compartilhar tanto com a gente. Legal, obrigado. Sempre importante frisar que muitas vezes a gente fala na primeira pessoa, mas isso é um projeto de muitas mãos. Exatamente. Né? Tem uma frase, né? Você fazer uma cesta, você precisa de 10 mãos. Né? Então, aqui é todo da pessoa que ajuda a gente tomando conta do depósito até o nível de diretoria. Esse é um projeto de todo mundo. Né? A nossa cadeira em cima, ela acaba aparecendo um pouco mais quando sai um negócio, mas é um trabalho de equipe muito grande, árduo e que tem suor e tempo e dedicação de muita gente lá. Boa. Rafael, muito obrigado. E se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal para receber todos os novos episódios. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, dê 5 estrelas, isso vai fazer com que esse conteúdo chegue para muito mais gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.